Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E assim nós prosseguimos, né? Na dependência do Senhor. Para frente, né? Né? E aí, meu Guerra? Hoje nós temos aqui princípio motivador, que está em Eclesiastes 4, de 7 a 8, que fala assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riqueza. E não diz para quem trabalha: se nego a minha alma os bens da vida. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Né? Nós temos aqui hoje, todos nós como pessoas, estamos nos relacionando continuamente com outras pessoas, agindo e reagindo todo o tempo. Por isso devemos entender as necessidades motivacionais das pessoas com as quais nós relacionamos. Segundo David McClain, nós temos 3 principais motivações ou princípios motivadores. E cada um de nós normalmente tem um princípio motivador importante e talvez outro menor como apoio. Então depois nós vamos falar, mas primeiro, né, pastor Rogerinho, falar aqui sobre esse princípio motivador, o que nos leva. Ontem, Guerra, nós falamos a respeito da motivação, Sim. mas de uma visão sobre aquilo que Salomão, quando descreveu o texto de Eclesiastes capítulo 4, ele trouxe. Então, só para lembrar, nós dividimos em 3 grupos, não é? Sim, esses princípios motivadores descritos no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, que são consolo e realização, o primeiro grupo, depois o segundo grupo, que é competição e sucesso, e o terceiro grupo, que é o consumismo e a avareza. Então, esses 3 grupos, né, o do consolo, o do sucesso e a da competição e também da avareza e do consumismo, então são 3 grupos que normalmente estão levando as pessoas a agirem e a fazerem as coisas. Hoje nós vamos continuar falando sobre a motivação, mas a motivação no aspecto mais relacional. Sim. Né? Então, o David, ele é um escritor que trabalha muito no aspecto da liderança e como essa relação de liderança com os seus liderados e nesses relacionamentos interpessoais. Não apenas na questão de entender a motivação do líder ou daquele que está sendo liderado, porque isso ele extrapola para todos os outros níveis de relacionamento. Por quê? Todos nós nos relacionamos, como você acabou de dizer. Sim. Todos nós temos pessoas que estão próximas de nós. E quando nós conseguimos entender o que motiva a pessoa a tomar determinada atitude ou uma iniciativa, isso nos ajuda a nos posicionar com certeza a favor, não é? Ou contra, ou em cima do muro. Um dois, a favor, contra ou em cima do muro. Em cima do muro. Em cima do muro é perigoso para não cair, como observador, tipo assim, vamos ver, porque essa é uma atitude muitas vezes... E tem perigo de cair, né? Tem. Tá em cima do muro. Pois e o perigo é quando cai do lado errado. Do lado errado, do lado negativo, aí é que é ruim, aí é perigoso. Mas é muito interessante quando a gente consegue identificar o que realmente age como princípio motivador para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque isso vai nos ajudar a melhorar os nossos relacionamentos, isso vai ajudar também a não criar uma expectativa errada em cima das outras pessoas e também vai ajudar-nos a tirar daquela pessoa
o que ela tem de melhor. Se Com eu certeza. consigo realmente entender o princípio motivador e usar esse princípio motivador para que a pessoa tire de dentro dela o seu melhor, ela vai realizar coisas muito maiores e com muito mais facilidade, porque a motivação vai estar cooperando nesse sentido. Ok. Então, esse é a nossa direção nessa abordagem hoje como princípio motivador. Quero já colocar assim à disposição para você interagir conosco. Você sabe, conhece, quem tem nos acompanhado, a nossa forma de você poder interagir conosco é através do nosso WhatsApp. Então, é o 98402-9756, 98402-9756. Você pode digitar, escrever, encaminhar a mensagem, seu pedido de oração, não é? Que nós vamos sempre orarmos aqui no final do programa. E dentro das nossas condições de tempo aqui, a gente vai lendo as participações de cada um dos nossos telespectadores, tá joia? Ok, nós já temos aqui uma participação. Diz assim: oi, paz do Senhor, eu tenho 29 anos de casada, sou evangélica, meu esposo não é. Eu de manhã, quando acordo, gosto de ficar calada um pouco. Meu esposo conversa demais, ela colocou, kkkk. Hoje fiquei muito triste, ele falou que eu dormi com o diabo. Misericórdia, estou pecando por ser assim? Abraço para vocês, vocês são especiais. DDD 37. A questão aí é Nós, como estamos falando em relacionamento, né, eu acho que isso encaixa. Mas é o respeito à forma que cada um realmente e como essa pessoa funciona. Eu acho que o programa de hoje vai até trazer algumas dicas para você e, quem sabe, para o seu marido. Mas se ele não estiver ouvindo, aquilo que você já aprender e começar a usar em seu favor vai provocar uma reação diferente nele, com certeza. Cada um de nós tem um metabolismo diferenciado um do outro. Tem pessoas que funcionam melhor na parte da noite, outros funcionam melhor na parte da tarde, outros já funcionam melhor na parte da manhã e outros conseguem ter gás e funcionar bem o dia inteiro, como outros, por falta de motivação, não funcionam bem em hora nenhuma. Né? Também tem. Acorda funcionando. Tem uns que já acordam no 220. Já né? acorda. Tem outros que precisam realmente. Demais. Né? Tem uns que dormem em pé para sair andando. Tem gente que gosta de dormir até mais tarde, outros que são assim, gostam de acordar bem cedo. Sim. Como eu. Em compensação, tem outros que meia-noite, 1h da manhã estão hiperativos ainda. Né? Então, isso a gente precisa entender como cada um funciona e qual é o melhor horário de cada um. Né? Eu acho que nesse período todo de casamento que você já tem, eu acho que são 29 anos? É uma quilometragem boa. É uma quilometragem boa, né? Se a gente pegar isso aí, vai dar, com certeza, mais de 900 mil dias. Então... Tava demorando, né? A matemática, né? Tinha que entrar, né? Não, mas tudo bem, você está liberado. Pode então, que o seu marido acorda com você do lado e sabe que você se comporta dessa maneira de manhã. Então, aí eu acho que é só ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de... até mesmo não se preocupar. Aquilo que ele falou, de repente, é porque ele estava esperando uma resposta mais imediata sua, você não deu, ficou irado, mas releva, perdoa, continua o seu dia e que ele seja realmente abençoado. E não se preocupe, se ele já acorda nos 220, né? Então você tem o hábito de ir primeiro passo a passo, então isso vai se ajustando. Né? Aqui nós temos DDD 22. Bom dia, paz de Cristo, Deus abençoe a vida de vocês. Me converti há aproximadamente 2 anos e meio de uma vida miserável, escravizada por algumas práticas aqui. Pois bem, não é comum, mas cerca de 2 dias atrás sonhei que eu estava em um lugar que se parecia com um centro.
E era por pessoas que lá estavam forçando a me curvar a demônios. Contudo, eu resisti. Uma experiência muito ruim. O que isso quer dizer? Aí tem a ver com a área de libertação ainda. Investimento sobre a vida e dela. ela praticou esses coisas do passado. Então... Isso aí tem a ver com o seu passado ainda. Aí tem que ver a questão de legalidade. Aonde há legalidade ainda. Você tem que reaver aí, né, fazer um mapa aí da sua vida aí e ver o que está acontecendo, o que aconteceu aí que ainda tem legalidade, ou tem brecha aí ainda. E isso está levando, né? Os sonhos estão levando, mostrando que ainda existe alguma coisa que tem que ser quebrada e desfeita no nome de Jesus. Né? Tem a questão de que eles estavam forçando e ela não estava cedendo. Sim. Né? Então, também tem a questão do nível de luta, Com certeza. né? E de confronto que você pode estar vivendo. Porque há uma investida, mas você tem resistido. Então, se você não tem ainda um discernimento, né? Firme na palavra do Senhor que diz: submetei a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se submeta a Deus e resista o diabo, porque vai se cumprir a promessa dele e o diabo vai fugir de você, em nome de Jesus. DDD 84. Bom dia, me sinto desmotivada para continuar servindo ao Senhor. Não tenho dúvidas na fé, mas não quero continuar pagando o preço. Sou líder, mas não sei se quero. É uma decisão que você vai ter que tomar mesmo. Porque seguir a Cristo, existe um preço a ser pago, né? Ou seja, você cumprir os princípios estabelecidos na palavra de Deus, existe um preço a ser pago. Você vai estar nadando contra a correnteza, o mundo caminha para o outro lado, não é? Contra os princípios, e esse é um preço que todos nós precisamos pagar. Agora, essa desmotivação para continuar servindo o Senhor, eu tenho certeza que existe aí situações que aconteceram, não é, que precisam ser tratadas no seu coração. Tem feridas aí, e provavelmente com pessoas, né, da igreja, pessoas que talvez até com lideranças na igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso, em um certo sentido, ele é comum, não é? Como que a gente normalmente você diz? Quer dizer, não é o normal, né? Mas é comum. Mas é comum, não deveria ser o normal, mas é comum por quê? Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas como eu e como você, né? E pessoas imperfeitas se relacionando, vai ter situações aí que vai ter que exercer o perdão, a primeira, a segunda milha, talvez você virar a face, você dar a sua própria capa, não é, para as outras pessoas. E isso Jesus já previu, assim como ele foi perseguido, nós também seríamos, não é? E então, é isso que você precisa entender. Então, o que parece é que você precisa passar por um processo de administração e você precisa ser amadurecida no Senhor, não é? Para poder entender que essas coisas são passíveis de acontecer, inclusive seguidamente, né? E você tem que exercer, então, o perdão, ser perdoado, perdoar para você continuar caminhando. Então, sabe, ainda mais você que exerce uma função de liderança. Então, de repente, seu coração está machucado e você precisa ser cuidado para tratar dessa ferida para você continuar caminhando. Então, nesse caso específico, a sua motivação está relacionada diretamente com relacionamentos interpessoais. E aí, uma vez que a sua ferida é tratada, e você é restaurado, então aí o processo de Deus cuidar de você, trabalhar nas suas motivações é bem diferente, né? Então, antes não era assim, mas todos nós estamos sujeitos, não é, a acontecer isso. E nem por isso deve ser motivo da gente, não é, abandonar o arado e voltar para trás, né? E aí eu queria só ressaltar, Rogério, que preço a gente paga de qualquer maneira. A gente paga um preço por dizer sim e paga um preço por dizer não.
Então, de qualquer maneira, um preço tem. Agora, cabe a cada um de nós decidir que preço nós estamos querendo pagar e que resultado nós estamos querendo ter, não é? Exatamente. Então, mas vale a pena pagar o preço para obter o melhor resultado, mesmo que o preço seja maior. Né? E o melhor resultado é servir a Deus, E uma coisa, com certeza. E uma coisa, Rogerinho, que uma pessoa falou, sabe, está dando tantos problemas na igreja que eu vou sair da igreja, vou largar a igreja, né? Interessante, porque assim, a gente tem tanto problema no mundo, né? Mas a gente nunca sai do mundo, não larga o mundo. Ninguém quer sair do Ninguém mundo. larga, tu entende? Então é uma coisa assim para a gente avaliar, não é? É verdade. Nós temos aqui o próximo que tem a ver até com esse assunto aí dessa pessoa, que é o primeiro motivador, é a realização, né? Nós temos que entender isso. Os empreendedores gostam de executar coisas, concluir tarefa, cruzar a linha da meta é o que os satisfaz. Então, nosso primeiro motivador, o quê? É realizar a tarefa que foi colocada nas nossas mãos. E muitas vezes, você que está querendo desistir, talvez Deus colocou uma tarefa na sua mão e você não está entendendo, né? Então, você tem que entrar nessa motivação e de realizar essa tarefa. Agora, que vem pedras de tropeço, vem, né? Que vem coisas para desanimar, vem. Isso aí muitas vezes vem para a gente. Agora, nós temos que ter aquela motivação. Não, eu estou em Cristo, eu vou seguir em frente, barreiras vão acontecer e tudo, mas o Senhor é comigo, eu tenho que entender isso. É verdade. Não é? E realmente, o primeiro princípio, eu acho que esse, não só o primeiro, mas talvez seja o mais forte, né? Pelo menos na maioria das pessoas. E vale a pena a gente ressaltar, Guerra, porque nós temos, no geral, um princípio motivador muito ativo. Sim. E um outro princípio motivador não tão forte, mas serve de sustentação àquele que é mais ativo. Isto é, normalmente nós funcionamos com mais de um princípio motivador. Um que é mais evidente, mais forte, e o outro que vem como aquele sustentador, né? Com certeza. É a escora. É a escora. E esse princípio essa que escora aí. mesmo às vezes não aparecendo, mas ele é extremamente importante. Com certeza. Porque realmente quando a gente não consegue ver, igual no caso da realização, como o primeiro princípio motivador, às vezes você não vê aquilo se realizar, mas você não desiste, porque tem um outro princípio que te mantém ali, mesmo que o foco seja a realização. Então, nesse caso, aquelas pessoas que têm um empreendedorismo, né, que são empreendedoras natas, que estão sempre querendo fazer e obter resultados, transpor metas, chegar em algum lugar e estabelecer um plano de ação e não se realiza enquanto esse plano de ação não se conclui, né? Então, essas pessoas com certeza são motivadas por esse princípio, né? O fazer, o ver. E a gente vê isso dentro das congregações de uma maneira, às vezes, muito clara, né? Então, determinada pessoa, se ela chega, ela já começa logo a querer trabalhar, a querer mudar, a querer fazer reformas, não é? E vai... Cheio de gás. E é um ativismo que muitas vezes, trabalhar do lado dessas pessoas, olha, tem que realmente... ter um gás extra, né? Porque a primeira motivação é a realização. Temos que tomar cuidado com as cobranças, né? Estando do lado dessas pessoas, né? Como nos comportar com determinadas cobranças, se esse não é o mesmo nível de motivação nosso. E quando estamos também nessa função, entender o princípio motivador do outro, né? Mas que realizar coisas, estabelecer planos e alcançar as metas é um dos motivadores mais evidentes, com certeza. Nós temos aqui muitas participações chegando. A paz do Senhor, irmãos, sou Fabiane, moro em Guarani, Prado, na Bahia. Preciso que me ajude a ser uma serva ativa
para levar a palavra do Senhor Jesus às pessoas. Minha irmã, olha só, a própria palavra de Deus já nos instrui, ela já nos direciona, ela já nos capacita a fazermos, eu não vou usar aqui a palavra básica, mas a essência do Evangelho, que é pregar o Evangelho, é dar o seu próprio testemunho. Então a palavra de Deus ela nos direciona nesse sentido, quer seja oportuno, quer não seja, insta, ou seja, prega, não é? Fala do amor do Senhor, aquilo que aconteceu na sua vida. Esse já é a coisa básica para você começar a viver essa essência maravilhosa do Evangelho dentro de você, e quanto mais você pratica isso, tantas experiências maiores você vai ter. Agora é óbvio que você diz aqui, eu quero ser uma serva ativa. Então, seja serva tendo o modelo do Senhor. Então, o que nós temos que ser? Servos é aquele que tem um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós seguirmos e servirmos ao Senhor Jesus, então nós vamos ser esses servos fiéis. E como que eu posso saber sobre o Mestre e conhecê-lo? As Escrituras Sagradas, né? Então, as Escrituras Sagradas é a essência para a nossa vida, e conforme nós vamos obedecendo às Escrituras, os princípios da Palavra de Deus, tanto mais nós vamos sendo aperfeiçoados, e tanto mais o Rogério vai morrendo e o Senhor vai crescendo dentro de nós. Ou seja, que eu diminua e que o Senhor cresça dentro de nós. Então, como que eu cresço? Quando eu obedeço. É o alfabeto, não é? Obedecer, não é? Então, a obediência, minha irmã, é a chave, é a prática do Evangelho, ou seja, permitir que eu viva em obediência ao Senhor aquilo que eu estou lendo, aquilo que a palavra de Deus revela. Quanto mais eu obedeço, mais eu me torno parecido com o Senhor, mais você vai sendo tratado, trabalhado, amadurecido, e tanto mais você vai exalar o bom perfume de Cristo na sua vida. Amém? E mais vai frutificar, né? E mais vai frutificar, porque os resultados vão vir, não é? Ok. Vamos ver aqui. A paz, irmãos, que Deus abençoe vocês grandiosamente. Sou de Timóteo, Minas Gerais. Estou passando por um momento difícil, mudei de denominação atualmente. Meu pai não aceita, ele é temente a Deus, mas está distante. Gostaria que orassem por ele, obrigado desde já. Ok, nós vamos orar sim aqui no final do programa. Peço oração pela minha vida, que Deus abençoe a todos, DDD 22, interior do Rio de Janeiro. Paz, irmãos, peço oração pela minha mãe Esmeralda, que está indo para uma sessão de quimioterapia. Meu nome é Valéria, é aqui de Belo Horizonte. Ok, Valéria, vamos orar sim. Vamos ler mais alguns aqui. Bom dia, a paz do Senhor, meu nome é Maria José. Parabéns pelo tema de hoje. Trabalhei durante 22 anos liderando um grupo de pessoas e não tive o privilégio de colocar em prática os ensinamentos que vocês passam nos programas, mas a vida é um eterno aprendizado, é verdade. E posso colocá-los numa outra oportunidade, em nome de Jesus. Colocar em prática, né? Amém. É isso mesmo, é assim, né? Nós temos que entender que nós temos um Deus de oportunidades, de novas oportunidades, um Deus de recomeços. Isso que é o mais importante, não é? Então, assim, deixei de fazer, não fiz, me omiti, errei, pequei, me arrependo e eu recomeço, não é? A caminhada, isso é o mais importante que precisa acontecer nas nossas vidas, amém? Olá, cara. Já nós temos aqui o segundo princípio motivador, é a adesão, né? Que muitas vezes isso aí traz dificuldade para as pessoas na questão da adesão. Indivíduos que têm essa motivação dão ênfase à questão de pertencer a um grupo e relacionar-se bem com os outros. São pessoas voltadas para pessoas e querem que todas estejam felizes, não é? Isso é questão desse princípio de adesão, não é? Isso é muito interessante, que as pessoas estão no grupo e têm o pensamento de trazer alegria para aquele grupo e fazer com que aquele grupo, as pessoas sejam felizes. E tem isso no coração. Entra no grupo com essa intenção, que é o contrário de quem entra para destruir, para derrubar,
para contaminar, não é aquele que chega no grupo e espalha bolinho, cada um arruma desculpa para sair, né? E não volta mais, não é? E acaba ficando sozinho. Não, nós estamos falando aqui de um princípio motivador que é a adesão. Não é? Então eu vou deixar que o pastor Rogerinho vai me motivar aqui. Não é? Ele conectar, né? Conectar aqui, né? Mas, ô Guerra, esse princípio motivador ele é extremamente importante e necessário, tanto na vida comunitária, Sim. quanto na própria existência da igreja. Com certeza. Né? E, infelizmente, quando nós colocamos esses dois princípios motivadores diante de nós, na vida da igreja, nós vamos ver que é importante a realização, né? É importante a obra, é importante, por exemplo, o evangelismo, essa coisa de alcançar um número maior e cada vez maior de pessoas, conduzir essas pessoas a receberem Jesus como Senhor e seu Salvador, isso é importante? Sim. Não é? Construção de templos, estabelecimento de denominações, isso tudo é importante. Mas precisa estar diante de um outro princípio motivador, que é a adesão, isto é, manter essas pessoas, que é o trabalho pastoral, que é o trabalho do discipulado, que é o trabalho comunitário ou da vida comum da igreja. Eu estou trazendo isso para uma realidade da igreja, porque a gente tem falado muito, né, a respeito da motivação em outros aspectos, e eu estou colocando isso como uma importância para nós como grupos eclesiásticos, o quanto que isso é importante. Porque, olha bem, o que a gente tem visto e visto com muita frequência é grandes templos, grandes movimentos evangelísticos, um número muito grande de pessoas que entram, mas um número muito grande também de pessoas que saem. Então, a porta da entrada está quase que da mesma largura do que a porta dos fundos. Então, aí tem uma motivação que é a realização, que são os eventos e são necessários. Mas precisa ter agregado um outro grupo que realmente se importa com as pessoas, que realmente se importa com o bem-estar das pessoas, que realmente se importa com a cura dessas pessoas, o crescimento dessas pessoas e a manutenção dessas pessoas ali. Entendi. Não é? Então, isso é extremamente importante. Agora, uma outra coisa muito interessante é como esse princípio motivador da adesão deveria ser também o princípio norteador da nossa política. Por exemplo, se os nossos políticos estivessem pensando o tempo inteiro no bem comum e nos grupos dos quais eles realmente representam, nós teríamos um quadro político, econômico, cultural totalmente diferente. Com certeza. Verdadeiramente, aqueles que se dizem defensores do povo, verdadeiramente se voltasse para o povo. Exatamente, tivesse essa visão motivacional da adesão e não da realização, não é? Realização de grandes obras, realização de perpetuar o nome, de nome, né? De manter um governo, de manter um status. Então, esse realmente é um motivador extremamente importante e necessário. Olá, pastores. Nesta noite eu sonhei que eu estava falando com um mecânico que consertava o meu carro a respeito do quanto Jesus é maravilhoso e contávamos ali testemunho uns aos outros. Acordei mais leve, graças a Deus. Jesus abençoe vocês. Obrigado. É o nosso querido Tiago Mourão. Mourão. O Mourão tá aí. Seguir e pregar, né? Ué. Não só o mecânico, mas o jardineiro. Mas interessante que o mecânico mundo. estava arrumando o carro dele, né? Ou seja, dando os ajustes necessários para fazer aquilo que foi chamado para fazer. O carro normalmente dá uma conexão de ministério. Então, o ministério e essa testificação, esse testemunho através daquilo, Tiago, que o Senhor já colocou nas suas mãos. O Senhor te deu dons e talentos e Ele quer que você use esses dons e talentos para testemunhar do amor dEle.
E a né? manutenção. E a manutenção. É, e ele isso é a está junto com manutenção. você para colocar a manutenção, para te dar todo o suporte necessário e você realmente vai fazer coisas grandiosas. Amém. Aqui de Belo Horizonte, a pessoa mandou um texto aqui abençoador. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E também Isaías 26, de 2 a 4. Né? Abrir vós as portas, abrir as portas para que entre a nação justa, que guarda na fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Graças a Deus por essa palavra. Bom dia, amados. Assisto os programas e tenho sido muito abençoado. Tenho um filho de 16 anos que tem se comportado de maneira muito agressiva comigo, com xingamentos das trevas. Tenho sofrido muito com isso. Ultimamente, sonho com ele sempre, mas nos sonhos ele está sempre pequeno, ainda bebê, e às vezes também sem roupa. Por favor, o que significa? Minha irmã, se ele é pequeno porque ainda ele é uma criança, e sem roupa é sem cobertura, não é? Sem cuidado, no sentido assim, não é cuidado de assistir, mas é o cuidado de cobrir, de proteção, principalmente espiritual, não é? Então, eu não sei aqui a condição pelo qual como que ele foi gerado, a questão do relacionamento dele com o pai, não é? Se a senhora é casada, né? Se casar no casamento, casar no casamento ficou bonito, né? Perdoa a redundância, mas se casar de uma forma assim legal, dentro dos princípios da palavra, se ele foi gerado fora do casamento, né? Tudo isso traz interferência, principalmente nessa fase que ele está agora, dos 13, 14 até 16, que é um período normalmente de uma instabilidade, por causa saindo aí da infância, adolescência, entrando na fase adulta, é onde eles mais precisam sentir seguros, cobertos, principalmente emocional, no que diz respeito a quem eles são, não é? Em Cristo Jesus. Então, isso tudo faz a diferença, tá bom? Então, é importante a irmã cuidar isso e ver exatamente, na realidade, ele está gritando, né? Quando ele começa a afrontar, eles começam a afrontar, não é? É porque ele está justamente querendo, ser aceito, se sentir seguro, por mais que muitas vezes os pais demandam de cuidados materiais, de suprimento, mas isso não supre a carência da alma, viu? Então, provavelmente ele está gritando nesse sentido, quer ser aceito, valorizado, não é? Então, DDD 75, avalie isso, viu? Avalie isso. Vamos ter mais um aqui. Bom dia, DDD 66. Bom dia, as coisas para mim não andam boas. Tenho 48 anos e a motivação parece que desapareceu. E isso está me tirando os meus sonhos. O que fazer para sair dessa fase? É o Edivaldo, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Olha, Rogério, a questão da motivação, de não se sentir motivado, ela pode ser momentânea, como pode também esses momentos prolongarem um tempo maior, né? Então, é importante você entender aonde essa motivação começou a enfraquecer. Pode ter também, a gente já inclusive falou isso nos programas anteriores, até um quadro patológico. Pode haver um quadro patológico que realmente precisa de cuidados e orientação. Agora, uma outra coisa que também nos leva a uma situação de desmotivação é a frustração em determinados planos e projetos que às vezes nós idealizamos e não chegamos a realizar. É quando nós olhamos, né, aquilo que nós queríamos que acontecesse e isso não vai acontecer, não acontece ou não é chegado o tempo de acontecer e a nossa ansiedade muitas vezes nos impede de realmente continuar nessa caminhada, nessa motivação. Agora, olha,
confie no Senhor. A palavra de Deus tem um texto muito interessante. Se você está cansado com aqueles que andam a pé, como você fará contra aqueles que andam em cavalos? Não é? Então, permaneça firme no Senhor, crendo que o Senhor, Ele traz um renovo, a motivação e a esperança. A esperança nesse momento é extremamente importante. Criar em você mesmo um nível de expectativa, trazendo a esperança do Senhor, os propósitos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. DDD 35. Bom dia, pastores. Um abraço com carinho em cada um de vocês. Participei algumas vezes e agradeço a atenção com que responderam as minhas dúvidas. Mas sempre mostrei um lado da situação. Refletindo bastante e em oração constante, cheguei à conclusão de que tenho grande parte de culpa por tudo que vem acontecendo, pois sem querer sufoquei quem amo. Me vi uma mulher tola que destruiu tudo e quero passar a ser a mulher sábia que edifica o lar. É possível restauração? Reconstruir o que foi destruído com a minha ajuda? Uma pergunta. Minha irmã, você não se identifica aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se não houvesse condições de restaurar, nem nós estaríamos aqui, sabe, nesses quase 3 anos de programa diário, ao vivo, né, falando sobre restauração. Porque antes de nós fazermos isso, alguém fez por nós. Aliás, todos os dias faz por nós e faz por você, né? Ou seja, esse que nos amou primeiro, que é Jesus, que é o amado das nossas almas. E por Ele ter nos amado primeiro, né, nós cremos que é possível, através do amor, através do arrependimento, só pela sua colocação, graças a Deus por esse reconhecimento. E esse já é um grande passo que a irmã está dando. Reconhecer que você errou, reconhecer a sua parcela nesse processo, não é? E entender que o nosso Deus é um Deus não só de restauração, mas de reconciliação. Eu amo essa palavra, reconciliação. Então, creia nisso. Agora, até então você estava fazendo pelas suas forças e da forma que você entendia que era o melhor. Agora, então você vai parar de fazer pelas suas forças e vai fazer de acordo com a orientação que o próprio Espírito de Deus, que te revelou que você está errada, né, ele possa revelar então para você como se portar agora, como agir, como falar, como se expressar, sabe, como fazer. Até então você estava no controle da sua vida, das suas ações e achando que você então podia controlar o relacionamento e principalmente controlar a outra pessoa. Então a partir de agora saia de cena dentro desse aspecto de, sabe, de estar à frente, tomar as decisões e deixe o Senhor te conduzir em todas as coisas. E isso gera o quê? Dependência e vai demandar de você mais intimidade com o Senhor. Eu creio plenamente que você vai conseguir essa restauração plena e profunda. Se você não tem ninguém próximo que possa te ajudar, você tem o maravilhoso conselheiro, né? Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro e ele nos ajuda o tempo todo. Não é isso, Guerra? Com certeza. O terceiro aqui é a influência. Os influenciadores procuram assumir o controle de toda e qualquer situação que se encontra. Eles gostam que as coisas sejam feitas à sua maneira. O status é importante para eles. Para eles, a razão por que algo é feito se chama controle. E aí, como é que nós ficamos com isso? Ainda acabei de falar. Influência ou controle? Remoto ou sem? Uma das coisas interessantes que a gente pode entender, então olha bem, Sim. o primeiro princípio é o princípio da realização. De ver as coisas acontecendo. Sim. O segundo é quando
eu vou olhar o bem daqueles que estão ao meu redor. Com certeza. Né? O terceiro é quando eu estou olhando para mim. Sim. Infelizmente, há muitas pessoas que realmente são motivadas única e exclusivamente em si mesmo, na posição de destaque que ela vai ter, no quanto ela vai ganhar. Sim. E o quanto que ela vai ser beneficiado realizando ou não determinada tarefa. Com né? certeza. Então, tem uma expressão do Caetano Veloso que diz que Narciso acha feio tudo que não é espelho. Isto é, tudo aquilo que não volta a imagem para si mesmo acaba não sendo um motivador. Verdade. Então, esse tipo de pessoa, ele vai sempre buscar. Aí tem muito a ver com aquilo que a gente falou no programa anterior, sim, que é a questão da competição. Com certeza. Então, essa pessoa vai estar competindo o tempo inteiro porque ela quer uma posição de destaque, ela quer reconhecimento, ela quer fama, ela quer estar em um lugar onde ela possa não somente influenciar os outros, porque a influência ela pode ser algo benéfico, toda liderança é influência, né? Mas o bom líder, ele influencia positivamente as pessoas e levam essas pessoas a realizarem os seus alvos e suas tarefas e também leva essas pessoas a se sentirem bem no meio do grupo. Então, isso pode ser um motivador, tanto positivo quanto negativo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.